Te dou 200 milhões de reais se você abrir esse cofre. Foi isso que um bilionário disse para sua faxineira depois de flagrá-la mexendo em documentos que provavam que ele era responsável pela morte do marido dela. Ele tinha certeza que ela fracassaria e seria humilhada na frente de todos os executivos, mas o que aconteceu depois chocou o país inteiro. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Se inscreve no canal e deixa aquele like para não perder o próximo vídeo. Vanessa Dá. Cruz enxugou o suor da testa com as costas da mão enluvada. O cheiro de desinfetante pairava no ar enquanto ela esfregava o piso de mármore italiano do 32º andar. 7 anos. 7 anos limpando os banheiros do edifício mais luxuoso de São Paulo, invisível aos olhos de homens de terno que mal notavam sua presença. Eles passavam por ela como se fosse parte da mobília, conversando sobre negócios milionários, enquanto ela se ajoelhava para limpar manchas em vasos sanitários de porcelana importada. Suas costas doíam. Sempre doíam ao final do dia. 40 anos de idade e seu corpo já protestava contra as horas curvada, esfregando, limpando, apagando os vestígios de pessoas que ganham mais em um dia do que ela em um ano inteiro. Mas Vanessa não reclamava. Trabalho era trabalho. Dignidade estava em fazer bem feito, não importava o que fosse. Mas Vanessa carregava um peso que ia além do cansaço físico. Toda manhã, ao acordar na pequena casa da periferia às 4h30, antes, mesmo do sol nascer, olhava para a foto de Paulo na cabeceira. Seu marido, seu amor, seu parceiro de 20 anos. Morto há 3 anos em um acidente que nunca deveria ter acontecido. Um acidente que não foi acidente, mas negligência criminosa disfarçada de fatalidade. Naquela tarde chuvosa de quinta-feira, enquanto organizava os pertences de Paulo pela 1000ª vez, um ritual de dor que ela não conseguia abandonar, seus dedos tocaram algo diferente no fundo da gaveta. Um envelope amarelado, escondido entre velhas contas de luz e recibos esquecidos. Seu coração acelerou inexplicavelmente. Por que Paulo esconderia um envelope? Suas mãos tremeram ao abri-lo. A cola estava seca, quebradiça. O papel dentro estava levemente amarelado pelo tempo, mas as palavras impressas ainda eram nítidas, acusadoras, devastadoras. Dentro, folhas impressas com números, contratos, relatórios técnicos cuidadosamente organizados e um pendrive, um pequeno dispositivo azul com a letra E, escrita à mão. Evidências. Paulo havia documentado tudo. E gravações. Gravações de vozes que ela reconheceria em qualquer lugar. As mesmas vozes que ecoavam pelos corredores do edifício onde trabalhava. Vozes de homens ricos discutindo vidas humanas como se fossem números em planilhas. Eduardo Silveira e seus executivos discutindo abertamente sobre cortar custos, contratar empresas sem certificação, aceitar riscos calculados. Discutindo a vida de trabalhadores como quem discute o preço de parafusos. Se alguém morrer, pagamos a família e seguimos em frente, dizia a voz de Eduardo na gravação. Tom casual, como se estivesse falando sobre o cardápio do almoço. É mais barato que seguir todas essas normas absurdas de segurança. Faça as contas, Felipe. Um trabalhador morto custa 200, 300 mil em indenização. Seguir todas as normas de segurança custa milhões. A matemática é simples. Vanessa sentiu o chão sumir sob seus pés. Suas pernas fraquejaram. Teve que se sentar na cama. O envelope, caindo de suas mãos trêmulas. O homem que a cumprimentava educadamente nos elevadores, que sorria e perguntava: "Como vai o dia, dona Vanessa?" Era o responsável direto pela morte de Paulo. Ele havia escolhido, conscientemente, deliberadamente. Economizar dinheiro valia mais que a vida de seu marido. Segunda-feira começou como qualquer outro dia. Vanessa chegou às 5 da manhã, pontual como sempre, uniformizada com o vestido azul desbotado da empresa de limpeza e com seu carrinho rangendo pelas rodas gastas. O edifício dormia no silêncio que antecede o caos corporativo. Era seu momento favorito, quando podia trabalhar em paz, perdida em seus pensamentos, sem os olhares que a atravessavam como se fosse transparente. Desde quinta-feira, desde o envelope, Vanessa mal havia dormido. Revirava as opções em sua mente noite após noite.
Ir à polícia? E se não acreditassem nela? Ela era ninguém, uma faxineira sem educação formal contra um bilionário com exército de advogados. Procurar a imprensa? Eles provavelmente a pintariam como louca, oportunista, alguém tentando extorquir dinheiro de um homem respeitado. Mas fazer nada era impossível. Paulo merecia justiça. As 35 famílias que ela agora sabia existirem mereciam justiça. Ao entrar no escritório executivo de Eduardo para limpar, notou imediatamente que algo estava errado. Uma gaveta entreaberta. Documentos espalhados sobre a mesa de mogno, como se alguém tivesse saído às pressas no meio de uma revisão importante. Seu coração acelerou. Seria possível que houvesse mais evidências ali? Mais provas da negligência sistemática? Com mãos trêmulas, Vanessa olhou por cima do ombro. O corredor estava vazio, silencioso exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Deveria? Não deveria. Cada segundo de hesitação parecia uma eternidade. Decidiu. Abriu a gaveta completamente. Contratos. Dezenas deles. Todos com a mesma empresa terceirizada que havia contratado Paulo. A mesma que não fornecera equipamentos de segurança adequados. A mesma que pagara R$ 15 por hora para um engenheiro fazer trabalho que requeria 25. O que você pensa que está fazendo? A voz cortou o silêncio como uma lâmina. Afiada, gelada, letal. Vanessa virou-se bruscamente, derrubando alguns papéis no chão. Eduardo Silveira estava na porta, acompanhado de 5 homens de terno impecável. Todos altos, todos intimidadores. Todos olhando para ela como predadores que acabaram de encurralar uma presa. Seus olhos, antes cordiais, nos raros momentos em que a notava, agora brilhavam com frieza calculista. A máscara de civilidade havia caído, revelando o verdadeiro homem por trás do sorriso corporativo. Eu estava apenas limpando, senhor. Vanessa gaguejou, sentindo o sangue gelar nas veias. Sua voz saiu pequena, assustada, exatamente como eles esperavam que fosse. Limpando? Ou bisbilhotando documentos confidenciais da minha empresa? Eduardo avançou, cada passo ecoando no piso de madeira nobre importada da Noruega. Seus sapatos italianos custavam mais que o salário anual de Vanessa. Você sabe que isso é motivo para demissão imediata, não sabe? E denúncia criminal por invasão de privacidade corporativa. Os 5 executivos se posicionaram atrás de Eduardo como predadores cercando a presa. Felipe Cardoso, o herdeiro da indústria farmacêutica, sorriu com desdém. Gustavo Mendes, o magnata imobiliário, cruzou os braços sobre o peito largo. Rodrigo Martins, Francisco Santos e o 5º homem, cujo nome Vanessa nunca soubera, formavam uma barreira humana entre ela e a porta. Algo dentro de Vanessa se partiu. Não era mais medo, era raiva. Raiva de anos sendo invisível, de 3 anos carregando dor, de uma injustiça que gritava para ser exposta. Eu encontrei o envelope, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo estreitou os olhos, estudando Vanessa como um predador avalia uma presa. Que envelope? O envelope que meu marido Paulo escondeu antes de morrer, com todas as provas da negligência de sua empresa. As gravações onde você e seus executivos discutem abertamente sobre aceitar riscos com vidas humanas. Os contratos falsificados com empresas sem certificação. Os relatórios técnicos que foram adulterados. Tudo. A cor drenou do rosto de Eduardo. Por um breve segundo, apenas um segundo, sua máscara de controle escorregou, revelando pânico genuíno. Felipe deu um passo à frente, músculos tensos sob o terno italiano, mas o bilionário o deteve com um gesto firme de mão. A mente de Eduardo trabalhava rapidamente. Vanessa podia ver as engrenagens girando atrás daqueles olhos escuros que agora evitavam os dela. Onde estão essas supostas provas? Perguntou Eduardo, recuperando a compostura com a facilidade de alguém acostumado a esconder verdades inconvenientes. Sua voz voltou ao tom controlado, quase entediado. Em lugar seguro, onde vocês nunca encontrarão, em múltiplas cópias, em servidores na nuvem, com instruções para serem divulgadas caso algo aconteça comigo. Mentira. O envelope original estava debaixo do colchão em sua casa.
As cópias digitais existiam, mas Vanessa mal sabia acessá-las adequadamente. Mas Eduardo não precisava saber disso. Tudo que ela tinha agora era blefe. E ela tinha que fazer esse blefe funcionar. Gustavo bufou. Ela está mentindo, Eduardo. Olhe para ela. Está tremendo. Não tem nada. É só mais uma viúva desesperada tentando conseguir dinheiro. Desesperada. Vanessa sentiu a raiva fervendo. Meu marido está morto por causa de vocês. Paulo tinha 38 anos. Tínhamos planos. Íamos finalmente comprar uma casa. Queríamos ter filhos. E vocês tiraram tudo isso dele. De nós. Por quê? Para economizar alguns milhares de reais em equipamento de segurança? Negócios, disse Rodrigo friamente. É assim que o mundo funciona. Risco calculado. Seu marido assinou contrato sabendo dos riscos. Riscos? Vanessa praticamente gritou, surpreendendo até a si mesma. Vocês criaram os riscos. Contrataram empresas sem certificação. Forneceram equipamentos inadequados. Falsificaram inspeções de segurança. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Os 5 executivos trocaram olhares. Francisco limpou a garganta nervosamente. Até o 5º executivo, normalmente impassível, parecia desconfortável. O bilionário caminhou até a janela, contemplando a cidade que se estendia infinitamente abaixo. São Paulo acordava. Milhões de pessoas correndo para seus trabalhos, alheias ao drama que se desenrolava naquele escritório climatizado. Operários construindo prédios, faxineiras limpando escritórios, seguranças protegendo portarias, o exército invisível que mantinha a cidade funcionando, o exército que Eduardo e seus executivos consideravam descartável. Por longos segundos ele apenas olhou. Vanessa viu sua postura mudar sutilmente. Os ombros se endireitaram. O queixo se levantou. Quando ele se virou, havia um sorriso cruel formando-se em seus lábios, o sorriso de alguém que acabara de encontrar solução para um problema irritante. Muito bem, senhora Cruz, disse Eduardo, virando-se lentamente, saboreando cada palavra. Vou lhe fazer uma proposta, um desafio se preferir. Algo que satisfará meu senso de entretenimento. Vanessa sentiu um arrepio na espinha. Havia algo profundamente errado na expressão de Eduardo. Era o olhar de alguém que estava prestes a se divertir às custas de outra pessoa. Vê aquele cofre ali? Eduardo apontou para um cofre gigantesco na parede lateral, preto como ônix, imponente como uma fortaleza, com uma fechadura digital que piscava em vermelho ameaçador. É um Schulzen Werner SW7800, o modelo mais seguro fabricado na Suíça. Foi instalado há 2 anos. Custou 5 milhões de reais, mais do que você ganharia em 20 vidas de trabalho. Nem especialistas conseguem violá-lo sem a combinação correta. Tem sistema anti-violação. Tentativas incorretas travam permanentemente o mecanismo. E o que isso tem a ver comigo? Vanessa perguntou, embora já soubesse que não iria gostar da resposta. Tudo. Eduardo se aproximou, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal. Seu hálito de café caro e menta importada era opressivo. Se você conseguir abri-lo, e quero dizer realmente abri-lo, não fingir que tem conhecimento, manterá seu emprego. Mais do que isso, transferirei 200 milhões de reais para um fundo que você administrará, destinado especificamente a ajudar famílias de trabalhadores que sofreram acidentes. Você terá poder real, dinheiro real, capacidade real de fazer diferença. Vanessa sentiu seu coração acelerar. Era armadilha. Tinha que ser. E se eu falhar? Eduardo sorriu mais amplamente. Se falhar, e você vai falhar, porque isso é impossível para alguém como você, será demitida sem qualquer indenização, sem carta de recomendação, sem referências, e mais importante, senhora Cruz. Ele se inclinou ainda mais perto, voz baixando para um sussurro venenoso. Garantirei pessoalmente que nunca mais trabalhe nesta cidade. Em lugar nenhum. Usarei cada contato, cada favor devido, cada grama de influência que possuo para garantir que seu nome seja lixo radioativo em qualquer empresa de São Paulo. Você será indigente, na rua, mendiga, como sempre deveria ter sido. E as evidências que tenho? Vanessa forçou sua voz a permanecer firme. Sobre isso, Eduardo fez sinal para Felipe, que puxou o celular e mostrou uma foto. A casa de Vanessa.
Sua pequena casa na periferia, com 2 homens, de terno na frente. Meus advogados já estão preparando liminar alegando que qualquer evidência que você afirma ter foi obtida ilegalmente. Roubo de propriedade intelectual, invasão de privacidade corporativa. Se você tentar usar isso, será você processada criminalmente. Você irá para a prisão, não eu. As pernas de Vanessa quase falharam. Eles tinham pensado em tudo. Claro que tinham. Eram predadores experientes e ela era apenas uma presa confusa. Os 5 executivos explodiram em gargalhadas. Isso é hilário. Felipe limpou lágrimas de tanto rir, dobrando-se teatralmente. Uma faxineira abrindo um cofre suíço é a melhor piada que ouvi em anos, melhor que qualquer comédia que vi recentemente. Gustavo apontou para as mãos de Vanessa com desdém mal disfarçado. Olhem para essas mãos calejadas, mãos que só servem para esfregar privadas, para recolher lixo, para fazer o trabalho sujo que ninguém mais quer fazer. E ele acha que essas mãos vão decifrar tecnologia de ponta suíça? Tecnologia que custou 5 milhões de reais, por favor. É como pedir para um macaco pilotar um avião. Ela mal deve saber escrever o próprio nome, zombou Rodrigo, provocando nova onda de risos que ecoavam cruelmente pelo escritório. Provavelmente assina documentos com um X e vai abrir um cofre que engenheiros especializados levariam dias para violentar. Que ridículo! Francisco, o mais velho dos executivos, balançou a cabeça com falsa piedade, que era ainda mais insultante que o deboche aberto dos outros. Pobre coitada, nem sabe a humilhação que está prestes a sofrer. Será destruída, quebrada, e depois esquecida, como deveria sempre ter sido. Invisível, como sempre foi. O 5º executivo, cujo nome Vanessa nunca soubera, riu alto. Minha empregada doméstica tem mais chances de resolver equações de física quântica do que essa aí de abrir aquele cofre. Isso vai ser entretenimento melhor que qualquer show da Broadway. Vanessa apertou os punhos tão forte que suas unhas cravaram. Nas palmas. Cada palavra era uma agulhada. Cada risada um tapa na cara. Cada olhar de superioridade uma negação de sua humanidade. Eles a viam como menos que humana, como mobília, como nada. Como algo descartável, substituível, irrelevante. Mas então, algo mudou dentro dela. A humilhação começou a se transformar. Não em raiva cega, mas em determinação fria. Eles estavam tão confiantes, tão arrogantes, tão absolutamente certos de sua superioridade inerente. Eduardo levantou a mão, silenciando os executivos como um maestro controlando uma orquestra. Então, senhora Cruz, aceita o desafio ou prefere entregar as supostas provas e encerrarmos essa farsa ridícula? Podemos resolver isso civilizadamente. Você some da minha vista, some da minha empresa, e eu esqueço que você existe, como sempre deveria ter sido. Vanessa olhou para o cofre. Era intimidador, uma fortaleza de aço e tecnologia. Impossível, absurdo. Ela não tinha treinamento, não tinha conhecimento técnico. Mas então lembrou-se de Paulo, das noites em que ele chegava cansado de seus trabalhos como consultor de segurança nos fins de semana, de como ele a ensinou que todo sistema tem vulnerabilidades. Vanessa, ele costumava dizer, segurança não é sobre força, é sobre entender como as coisas funcionam. Eu aceito, disse ela, surpreendendo a si mesma. Os executivos riram ainda mais alto. Eduardo sorriu satisfeito. Ele havia garantido seu entretenimento matinal e, mais importante, uma forma de humilhar completamente aquela mulher que ousara ameaçá-lo. Excelente. Você tem 15 minutos. O relógio começa agora. Vanessa aproximou-se do cofre com pernas trêmulas. As gargalhadas dos executivos ecoavam em seus ouvidos como corvos grasnando, mas ela forçou-se a bloqueá-las. Precisava pensar. Precisava lembrar. Precisava honrar tudo que Paulo havia lhe ensinado. Fechou os olhos por um momento, transportando-se para 3 anos antes. Paulo, sentado à mesa da cozinha desgastada de sua pequena casa, laptop aberto, apesar do cansaço visível em seus olhos, após um dia inteiro de trabalho. Ele ainda reservava energia para ensinar, para compartilhar, para prepará-la, mostrando-lhe slides sobre sistemas de segurança, diagramas complicados,
especificações técnicas. Amor, por que está me ensinando isso? Ela havia perguntado, servindo café requentado em canecas desemparelhadas. Nunca vou precisar saber sobre cofres e sistemas de segurança. Sou faxineira, não engenheira. Porque conhecimento é poder, Vanessa. Paulo havia segurado sua mão com firmeza, olhando profundamente em seus olhos com uma intensidade que ela não entendera na época. E porque nunca sabemos quando precisaremos dele. O mundo não é justo. Pessoas como nós, pessoas que trabalham duro, que fazem o certo, às vezes precisamos de ferramentas para nos defender. E conhecimento é a melhor ferramenta. Paulo havia sido tão insistente, quase obsessivo. Passou meses, 6 meses completos, ensinando-a sobre cofres, câmeras, fechaduras, eletrônicas, vulnerabilidades em sistemas de segurança. Toda a noite de sábado e domingo, depois de trabalhar o dia inteiro como engenheiro e fazer consultorias de segurança aos fins de semana para ganhar dinheiro extra. Na época, ela achou estranho, preocupante até. Por que essa urgência em ensinar uma faxineira sobre tecnologia de segurança de ponta? Agora, finalmente entendia. Ele estava preparando-a. Ele tinha o envelope. Ele sabia que algo poderia acontecer. E estava garantindo que, se acontecesse, ela teria armas para lutar de volta. 10 minutos, Senhora Cruz, anunciou Eduardo, verificando seu Rolex de ouro que custava mais que a casa de Vanessa. Seu tom era de diversão pura, já saboreando a vitória humilhante que estava por vir. Vanessa examinou o cofre cuidadosamente, bloqueando tudo ao redor. Os risos, os comentários cruéis, o ar-condicionado gelado, tudo desapareceu. Só existia ela e o cofre. E Paulo, sussurrando em sua memória. Schultzen Werner. Modelo. Ela se aproximou para ler a placa lateral, limpando a poeira com o dedo. WST 800. Seu coração disparou violentamente no peito. Conhecia esse modelo. Paulo havia mostrado especificamente esse modelo. Havia passado 2 horas inteiras explicando suas vulnerabilidades. Esse aqui, a voz de Paulo ecoou em sua memória tão claramente que era como se ele estivesse ali ao seu lado. Tem uma falha crítica que a empresa Schultzen Werner nunca admitiu publicamente. Eles negam até hoje. Mas existe. O código mestre de fábrica permanece ativo, mesmo depois de ser reprogramado pelo proprietário. É uma backdoor para técnicos caso o cliente esqueça a senha, baseado no número de série, invertido e aplicado a um algoritmo matemático específico. Decorei porque trabalhei em uma auditoria de segurança para eles e descobri essa falha. Eles me pagaram para ficar quieto, mas estou te contando, Vanessa, para emergências. Os executivos continuavam rindo, contando piadas cruéis sobre sua aparência, sua educação, sua classe social. Mas Vanessa não ouvia mais. Estava completamente focada. Encontrou o número de série gravado na parte inferior, SN 847296. Inverteu mentalmente, 6,92748. Agora o algoritmo. Primeiro dígito multiplicado por 3, segundo por 2, terceiro por 1, quarto por 3 novamente. Seus dedos voavam sobre o teclado numérico do cofre enquanto calculava. 5 minutos, disse Eduardo, o sorriso começando a vacilar enquanto observava a concentração de Vanessa. Os dedos de Vanessa tremiam sobre o teclado numérico. Um erro e tudo estaria perdido. Não haveria segunda chance. O sistema anti-violação garantia isso. 3 tentativas incorretas e o cofre travaria permanentemente, requerendo desbloqueio na fábrica na Suíça. Eduardo provavelmente já estava preparando a celebração de sua humilhação final. Respirou fundo, visualizando os números na mente. Podia ouvir a voz de Paulo tão claramente quanto se ele estivesse ali ao seu lado. O algoritmo é baseado em multiplicação progressiva dos dígitos do número de série invertido. Primeiro dígito vezes 3, segundo vezes 2, terceiro vezes 1, quarto vezes 3 novamente. O padrão se repete. Depois você soma os resultados em pares e usa os últimos 2 dígitos de cada soma. 6, 9, 2 e 7, 48. Algoritmo aplicado passo a passo em sua mente. 6 e 3, 18, 9, 2.
18, 2, 1, 2, 7, 3, 21, 4, 2, 8, 8, 1, 8. Agora somando em pares. 18 pló, 18, 36. Usar 36. 2 pló, 21, 23. Usar 23. 8 pló, 8, 16. Usar 16. Código final. 36, 23, 16. Vanessa. Levantou a mão para o teclado. Seus dedos pairaram sobre os números. Por um momento duvidou de si mesma. E se estivesse errada? E se Paulo tivesse se enganado? E se o sistema tivesse sido atualizado? 5 minutos, disse Eduardo, o sorriso começando a vacilar enquanto observava a concentração anormal de Vanessa. Ele esperava pânico, desespero, talvez lágrimas. Não essa determinação fria e calculada. Felipe percebeu também. Eduardo, ela está levando isso a sério demais. Devemos parar isso. Antes que... Cale a boca, cortou Eduardo. Mas havia incerteza em sua voz pela primeira vez. Vanessa bloqueou tudo. Os sussurros nervosos, as respirações pesadas, o zumbido do ar-condicionado, até seu próprio medo. Havia apenas ela, o cofre e a memória de Paulo guiando suas mãos. Digitou lentamente. 3, 6. Pausa. Seu dedo pairou sobre o botão de Enter antes de continuar. Traço. 2, 3. Pausa novamente. Os executivos haviam parado completamente de rir. Todos observavam, hipnotizados, enquanto aquela simples faxineira trabalhava no cofre com confiança que desafiava toda lógica. Traço. 1, 6. Cada toque do botão ecoava no silêncio súbito que havia tomado conta da sala. Vanessa podia sentir 6 pares de olhos perfurando suas costas. Podia sentir o peso da história. Não apenas sua, mas de 35 famílias, 112 crianças órfãs, incontáveis futuros destruídos. O último dígito. Vanessa pressionou Enter. Por um segundo que pareceu uma eternidade, nada aconteceu. O visor continuou vermelho, pulsando como um coração batendo. Eduardo começou a sorrir novamente, alívio inundando seu rosto. Felipe abriu a boca para soltar mais um deboche cruel. Então, o visor piscou. 1 vez, 2 vezes. Vermelho, amarelo, verde. Um clique mecânico reverberou pelo escritório como um trovão anunciando tempestade. Não era um som alto, mas no silêncio absoluto da sala, soou como explosão. O som de um mundo mudando. O som de poder deslocando de mãos que sempre o seguraram para... mãos que nunca deveriam tê-lo. A porta pesada do cofre se abriu lentamente, revelando o interior forrado de veludo vermelho. Vazio. Eduardo não guardava nada realmente valioso ali. Era apenas símbolo de status, mas agora aberto. Impossível. Impensável. Inacreditável. O silêncio foi absoluto, sufocante. 7 pessoas no escritório, mas ninguém respirava. Era como se o tempo tivesse congelado, como se a realidade tivesse desenvolvido uma rachadura impossível, através da qual um universo alternativo estivesse sangrando. Vanessa virou-se lentamente para encarar Eduardo. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Não conseguia contê-las, nem tentava. Mas não eram lágrimas de tristeza ou medo. Eram de triunfo, de validação, de justiça, finalmente. Finalmente encontrando caminho através da escuridão. Eram lágrimas por Paulo, que havia planejado isso, que havia preparado ela, que estava morto, mas ainda lutando através dela. Isso não é possível, gaguejou Felipe, seu rosto pálido como papel de escritório. Suas mãos tremiam, fazendo seu Rolex de ouro tilitar contra o botão de punho de platina. Isso simplesmente não é possível. Ela trapaceou. Tem que ter trapaceado. Alguém a ajudou. Alguém deu o código. Gustavo deu um passo para trás, tropeçando na própria cadeira giratória de couro italiano, quase caindo. Como? Como uma faxineira consegue abrir um cofre de 5 milhões? Isso viola todas as leis da lógica, todas as leis da ordem natural. Ela não é humana, murmurou o 5º executivo, e havia medo genuíno em sua voz. Tem que ter usado magia, bruxaria, algo sobrenatural. Rodrigo apontou acusadoramente. Vocês viram, ela mal olhou para o cofre. Como pode saber o código sem olhar? Câmera escondida, ela tem cúmplice. Eduardo permaneceu imóvel, mas Vanessa viu algo fundamental mudar em seus olhos. O desprezo havia evaporado, a arrogância havia derretido. O que restava era medo. Medo genuíno, primitivo,
de uma mulher que ele havia subestimado completamente. Medo de alguém que ele considerava nada revelar-se como algo infinitamente mais poderoso do que ele jamais imaginara. Meu marido, disse Vanessa, limpando as lágrimas com as costas da mão enluvada de limpeza. Era mais do que um simples engenheiro contratado pela sua empresa negligente. Ele era Paulo Silva, consultor de segurança especializado. Trabalhou para bancos, para empresas de tecnologia, para governos. Auditava sistemas de segurança dos mais complexos. E nos fins de semana, quando vocês pensavam que ele estava apenas desesperado por dinheiro extra, ele estava de fato documentando cada falha, cada vulnerabilidade, cada mentira de vocês. Ela deu um passo em direção aos executivos, que recuaram instintivamente. A faxineira invisível havia se transformado em algo que eles não conseguiam compreender. Ele me ensinou tudo o que sabia, cada noite durante 6 meses, porque Paulo sabia, ele sabia, que vocês eram perigosos, que vocês iriam atrás dele, eventualmente, que homens como vocês nunca permitem que verdade inconveniente sobreviva. Então ele me preparou. Me deu armas que vocês nunca imaginariam que eu pudesse ter. Francisco afundou em uma cadeira, a arrogância completamente drenada. Meu Deus, ele planejou tudo. Mesmo sabendo que poderia morrer, ele planejou sua própria vingança póstuma. Não vingança, corrigiu Vanessa, voz quebrando. Justiça. Paulo queria justiça. Para ele, para os outros 34 antes dele, para todos que viriam depois se vocês não fossem parados. Eduardo se aproximou do cofre aberto, olhando para o interior vazio como se fosse um abismo que pudesse tragá-lo. Suas mãos, normalmente tão firmes ao assinar contratos de milhões, tremiam visivelmente. Então, lentamente, como homem derrotado aceitando sentença de morte, virou-se para Vanessa. Você venceu, Senhora Cruz, disse ele, cada palavra parecendo arrancar-lhe pedaços da alma. Sua voz era oca, vazia, a voz de alguém que acabara de perder tudo que definia sua existência. 200 milhões, conforme prometido. Serei homem de palavra nisso, pelo menos. Mas o olhar em seus olhos dizia claramente algo muito diferente. Isso não acabou. Você pode ter vencido esta batalha, mas a guerra apenas começou. E eu tenho recursos, poder e crueldade que você nem imagina. Vanessa viu, compreendeu. E pela primeira vez desde que abrira o cofre, sentiu medo verdadeiro infiltrando-se através de seu triunfo. Homens como Eduardo não aceitam derrota. Eles contra-atacam, e quando contra-atacam, destroem completamente. 3 dias se passaram, 3 dias de silêncio ensurdecedor. Vanessa não retornou ao edifício, mas o silêncio a deixava cada vez mais nervosa. Eduardo era um homem de palavra? Ou estava planejando algo sinistro nas sombras, movendo peças em um tabuleiro que ela nem sabia que existia? Durante esses 3 dias, Vanessa mal dormiu. Cada barulho na rua fazia seu coração disparar. Cada carro desconhecido estacionado perto de sua casa parecia ameaçador. Cada toque de telefone, e havia muitos, todos de números desconhecidos que ela não atendia, sentia como prenúncio de desastre. Na quarta-feira à noite, enquanto preparava o jantar solitário, macarrão instantâneo, a única coisa que seu estômago embrulhado conseguia tolerar, seu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. Alô, Senhora Cruz? Meu nome é Carolina Silveira. Sou filha de Eduardo Silveira e advogada, especializada em direito corporativo. A voz era feminina, educada, mas havia urgência nela que fez Vanessa congelar. Precisamos conversar, urgentemente. Sua vida pode depender disso. Vanessa sentiu o estômago revirar violentamente. Sobre o quê? Sobre a tempestade que está prestes a cair sobre você. Meu pai e os executivos não aceitarão essa humilhação. Eles estão planejando destruí-la de maneiras que você nem imagina. E tenho evidências de tudo. Encontraram-se em um café discreto no centro, longe tanto do bairro de Vanessa, quanto dos locais frequentados pela elite de São Paulo. Carolina escolheu mesa no canto mais escuro, de costas para a parede, onde poderia ver todas as entradas. Paranoia,
ou precaução necessária. Carolina era uma mulher de 30 e poucos anos, elegante em terno cinza perfeitamente cortado, mas com olhos cansados que denunciavam noites sem dormir. Havia também algo mais, uma tristeza profunda, uma desilusão que ia além do cansaço profissional. Essa era a expressão de alguém cuja imagem do mundo havia sido destroçada. Meu pai é muitas coisas. Carolina começou sem preâmbulos, mexendo nervosamente no café que nem tocara. Mas, acima de tudo, ele protege seu império, sua reputação, seu legado. E você, Senhora Cruz, representa uma ameaça existencial a literalmente tudo que ele construiu nos últimos 40 anos. Você é o terremoto que pode derrubar toda a sua estrutura de poder. Mas eu venci o desafio. Ele prometeu promessas? Carolina deu uma risada amarga, sem humor. Promessas não significam absolutamente nada para homens como meu pai, quando sua reputação está em jogo, quando seu império está ameaçado. Eles são como tubarões. Quando sentem sangue na água, atacam com tudo que têm. Carolina puxou um tablet da bolsa de couro cara. Olhe isso e prepare-se porque vai ser brutal. A tela mostrava manchetes de sites de notícias, dezenas delas, todas publicadas nas últimas 48 horas. Faxineira golpista tenta extorquir. Bilionário através de chantagem. Mulher mentalmente instável. Inventa história elaborada sobre marido morto para conseguir fortuna. Especialistas em psicologia questionam sanidade mental de suposta ganhadora de desafio impossível. Viúva desesperada recorre à calúnia para extorquir empresário respeitado. E havia mais. Artigos de análise escritos por especialistas questionando como seria fisicamente possível alguém sem treinamento abrir cofre de alta segurança. Insinuações de que Vanessa tinha cúmplices criminosos. Especulações sobre conexões com organizações criminosas especializadas em roubo. Vanessa sentiu náusea subindo pela garganta. Isso é... Eles estão mentindo descaradamente, completamente. Cada palavra é fabricação. Claro que estão mentindo. Mas veja, Carolina deslizou para mostrar mais artigos. Os 3 principais sites de notícias. Todos publicaram versões dessa história. Sites respeitados, com jornalistas reconhecidos assinando as matérias. Pessoas que jamais escreveriam algo assim sem verificar fatos. Então, como Felipe, Gustavo e Rodrigo orquestraram tudo, gastaram fortunas, roubaram as evidências originais da sua casa enquanto você estava no mercado ontem. Sim, invadiram sua casa, conseguiram mandado baseado em alegações falsas, fabricaram denúncias criminais falsas em seu nome, pagaram quantias obscenas a jornalistas que estão endividados ou desesperados, contrataram especialistas para desacreditá-la em cada frente possível. As mãos de Vanessa tremiam tanto que quase derrubou sua própria xícara de café. Como você sabe disso tudo? Por que está me contando? Carolina desviou o olhar, fixando-se na janela onde São Paulo pulsava em sua rotina caótica. Porque meu pai me pediu para preparar a defesa legal, toda a estratégia. Ele queria que eu fosse a arquiteta da sua destruição. E eu fiz o que sempre faço. Pesquisei, investiguei, revisei cada documento, cada evidência, cada gravação que eles têm escondida em cofres digitais. Ela virou-se de volta e Vanessa viu lágrimas nos olhos da advogada. E quando vi os documentos reais, quando ouvi as gravações verdadeiras que eles mantêm em servidores protegidos, percebi que meu pai é um monstro verdadeiro que destruiu dezenas de vidas por pura ganância. E que você, Senhora Cruz, é a única pessoa corajosa o suficiente para enfrentá-lo. Por que está me contando isso? Vanessa repetiu, precisando entender. Você é filha dele, herdeira de toda essa fortuna. Por que trair seu próprio pai? Carolina fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia resolução ali que não existia antes. Porque Paulo Silva não foi a única vítima. Longe disso. Pesquisei exaustivamente. Contratei investigadores particulares usando minha própria conta bancária, não as da empresa. Acessei arquivos que meu pai pensava estar seguros. E descobri... Ela pausou, voz quebrando. Descobri que nos últimos 10 anos, 35 trabalhadores morreram em projetos negligenciados pela empresa do meu pai.
35. Não foram acidentes. Foram assassinatos corporativos. E cada família foi paga para ficar quieta. 200 mil aqui. 300 mil ali. Quantias que parecem enormes para pessoas pobres, mas são centavos para meu pai. As lágrimas caíram livremente pelo rosto de Vanessa. Ela já sabia sobre os 35 das gravações de Paulo, mas ouvir confirmação, ver a dor no rosto da filha do responsável, tornava tudo mais real, mais devastador. 35 famílias, 35 pais que nunca voltarão para casa, 112 crianças, eu contei cada uma, que cresceram sem seus pais. Esposas viúvas, maridos viúvos, pais que enterraram filhos. Tudo porque meu pai decidiu que lucro valia mais que vida humana. Carolina abriu uma pasta no tablet. Fotos, dezenas de fotos. Homens sorrindo ao lado de famílias. Homens em uniformes de trabalho. Homens que pareciam exatamente como Paulo. Trabalhadores honestos, tentando ganhar a vida dignamente. Roberto Oliveira, 43 anos. Eletrocutado porque não forneceram isolamento adequado nos cabos. Deixou esposa Teresa e 3 filhos. Empresa pagou 200 mil reais. Carolina deslizava as fotos, cada uma punhalada. André Santos, 28 anos. Caiu de andaime que não estava devidamente ancorado. Mãe Márcia recebeu 300 mil e assinou acordo de confidencialidade. Foto após foto, história após história. Cada uma mais dolorosa que a anterior. Cada uma representando vida destroçada, futuro roubado, justiça negada. Por que elas aceitaram o dinheiro? Vanessa perguntou, não julgando, apenas tentando entender. Porque estavam desesperadas, porque precisavam enterrar seus mortos com dignidade. Porque tinham contas para pagar, filhos para alimentar. Porque homens como meu pai aparecem com advogados intimidadores e fazem parecer que aceitar o acordo é a única opção. Carolina limpou suas próprias lágrimas. E por que tiveram medo? Medo de que lutar contra bilionário resultasse em ainda mais perda. Mas agora elas têm você, uma de vocês que não aceitou ser silenciada, que não aceitou ser invisível, que abriu o maldito cofre impossível e provou que pessoas comuns podem ser extraordinárias. Carolina segurou as mãos de Vanessa através da mesa. E se você concordar, eu quero reunir todas essas famílias, dar-lhes voz, fazer coletiva de imprensa onde finalmente podem contar suas verdades, onde podem se unir contra os monstros que destruíram suas vidas. Carolina apresentou um plano arriscado, uma coletiva de imprensa onde Vanessa revelaria tudo, as evidências, os nomes, as mortes encobertas. Seria sua única chance de virar o jogo. Mas você disse que eles roubaram minhas provas, argumentou Vanessa. Roubaram as originais, mas Paulo era inteligente. Ele fez cópias digitais e enviou para um servidor seguro. Levei semanas, mas consegui acesso. Carolina mostrou um pendrive. Tudo está aqui. A coletiva foi marcada para segunda-feira, em um hotel no centro. Vanessa mal dormiu no fim de semana. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada barulho, um perigo iminente. Quando chegou ao hotel, a sala de conferências estava lotada. Jornalistas, câmeras, microfones. E lá, nas primeiras filas estavam eles, Felipe, Gustavo e Rodrigo, com sorrisos confiantes. Eles sabem que estamos vindo, murmurou Vanessa para Carolina. Claro que sabem. Meu pai tem espiões em todos os lugares, mas não sabem o que temos. Vanessa subiu ao palco, pernas bambas. Os flashes das câmeras eram cegantes. Começou a falar, mas sua voz saiu trêmula, insegura. Meu nome é Vanessa da Cruz. Meu marido Paulo morreu há 3 anos devido à negligência criminosa de... Mentira! Felipe levantou-se bruscamente. Essa mulher está inventando histórias para extorquir dinheiro da família Silveira. Murmúrios se espalharam pela plateia. Vanessa sentiu o controle escorregando. Gustavo se levantou também. Tenho aqui laudos psiquiátricos provando que a Senhora Cruz sofre de delírios persecutórios. Ela precisa de ajuda, não de um microfone. Rodrigo acenou para um homem de jaleco branco na terceira fileira. Doutor Mendonça, especialista em traumas, pode confirmar que casos como esse são comuns após perdas. Pessoas criam narrativas fantasiosas para lidar com a dor. O falso doutor se levantou,
ajustando os óculos teatralmente. Jornalistas começaram a anotar freneticamente. Vanessa viu sua credibilidade desmoronando em tempo real. Carolina apertou seu ombro. Calma, ainda não acabou. Mas parecia que sim. Felipe controlava a sala agora, pintando Vanessa como uma viúva mentalmente perturbada, manipulada por pessoas querendo prejudicar Eduardo Silveira. Então, as portas da sala se abriram. Uma mulher entrou. Cabelos grisalhos puxados em coque simples, roupas modestas mas dignas, mãos segurando bolsa puída como se fosse âncora, mantendo-a conectada à realidade. Depois outra, mais jovem, com cicatrizes de dor gravadas ao redor dos olhos. E outra, esta acompanhada por filho adolescente cuja expressão mostrava raiva antiga e profunda. E mais outra, e mais, e mais. 23 mulheres ao todo, de idades variadas entre 25 e 60 anos, algumas acompanhadas por filhos jovens que nunca conheceriam seus pais, outras apoiadas por adolescentes que tiveram que crescer rápido demais, assumindo responsabilidades que crianças nunca deveriam carregar. Todas com olhos marcados pela mesma dor que Vanessa conhecia tão intimamente, a dor de perda violenta e injustiça sistemática. Felipe empalideceu visivelmente, cor drenando de seu rosto como água escoando por ralo. Quem são essas pessoas? Isso é invasão. Chamem segurança. Mas nenhum segurança veio. Carolina havia garantido isso. A primeira mulher subiu ao palco com dignidade silenciosa. Cabelos grisalhos tremendo levemente, mãos tão trêmulas que quase derrubou o microfone que Vanessa lhe entregou. Mas quando falou, sua voz saiu firme, cada palavra carregada com anos de dor reprimida, finalmente encontrando liberação. Meu nome é Teresa Oliveira. Tenho 52 anos. Trabalho como cozinheira em restaurante popular. Meu marido Roberto morreu há 5 anos em uma obra da Silveira Construções. Ele tinha 43 anos. Tinha sonhos. Ia se aposentar em 5 anos. Queríamos comprar um terreno no interior, plantar hortaliças, criar galinhas. Sonhos simples, sonhos honestos. Sua voz quebrou, mas ela continuou. Roberto foi eletrocutado porque não forneceram isolamento adequado nos cabos elétricos. Ele gritou por ajuda por 3 minutos antes de morrer. 3 minutos de agonia que meus filhos ouvem em pesadelos até hoje. Recebi R$200 mil para ficar quieta. R$200 mil em troca do amor da minha vida. E eu aceitei porque estava desesperada, porque tinha 3 filhos para alimentar, porque me fizeram acreditar que era a única opção. Ela olhou diretamente para Felipe, que tentava evitar seu olhar. Mas não era. Nunca foi. E carreguei essa culpa todos os dias desde então. A segunda mulher se aproximou mais jovem, no máximo 35 anos. Márcia Santos. Meu filho Rafael tinha 22 anos. Era seu primeiro emprego decente depois de terminar curso técnico. Estava tão orgulhoso. Ligava todo dia para contar sobre o trabalho. Até o dia que caiu de um andaime de 15 metros porque não tinham instalado proteção lateral adequada. O corpo dele ficou tão destroçado que não pude ter funeral de caixão aberto. Recebi R$300 mil. R$300 mil pelo filho que carreguei no ventre, que amamentei, que ensinei a andar, que vi graduar. Sua voz estava fria agora, raiva substituindo dor. Vocês compraram meu silêncio, mas silêncio tem prazo de validade. E o meu venceu quando soube da coragem de Vanessa. Uma a uma, elas contaram suas histórias. Cada relato era um soco no estômago da audiência. Cada nome era uma acusação. Cada detalhe era evidência de negligência sistemática e crueldade institucionalizada. Carlos, que caiu através de teto não reforçado. José, que foi esmagado por equipamento com manutenção atrasada. Marcelo, que inalou produtos químicos tóxicos sem proteção respiratória adequada. Fernando, que morreu de insolação porque não forneceram água suficiente durante onda de calor. Pedro, que teve hemorragia cerebral depois de trabalhar turnos de 18 horas consecutivas. Cada história mais devastadora que a anterior. Cada mulher mais corajosa que a última. E jornalistas começaram a parar de escrever, apenas ouvindo em silêncio reverencial, quebrado apenas por sons de choro. As câmeras capturavam cada lágrima, cada tremor de voz, cada momento de humanidade crua
que não podia ser falsificada ou comprada. Felipe tentou interromper novamente, voz desesperada agora. Isso é um circo, uma campanha orquestrada para difamar a... Difamar quem? Teresa trovejou, virando-se para ele com fúria de 5 anos finalmente liberada. Meu marido está morto. Enterrei ele em caixão lacrado porque o corpo estava muito danificado. Seu dinheiro sujo não traz ele de volta. Não devolve os aniversários que ele perdeu. Não caminha nossa filha pelo corredor no casamento dela. Ela avançou, e Felipe recuou instintivamente, tropeçando em cadeira. Fiquei quieta por 5 anos porque tinha medo. Medo de homens como vocês. Homens com poder, com dinheiro, com advogados que podem destruir vidas com canetas e papéis. Mas quando soube que Vanessa, uma faxineira, alguém como eu, alguém que vocês consideram nada, conseguiu abrir seu cofre impossível, algo despertou em mim. Ela bateu palma na mesa da frente, fazendo microfones saltarem. Percebi que nosso medo era exatamente o que vocês queriam, que nosso silêncio era lucro para vocês, que cada lágrima nossa era dinheiro no banco de vocês, e eu decidi que não tenho mais medo. Não podemos mais ter medo. A sala explodiu em murmúrios. Gustavo e Rodrigo se entreolharam, o pânico evidente em seus rostos. Rodrigo tentou sair discretamente, mas jornalistas bloquearam sua passagem, bombardeando-o com perguntas. Carolina subiu ao palco, carregando uma caixa pesada. Senhoras e senhores da imprensa, tenho aqui documentação completa provando não apenas a negligência sistemática da Silveira Construções, mas também crimes cometidos pelos 3 homens presentes nesta sala. Ela começou a distribuir pastas. Felipe Cardoso, esquema de lavagem de dinheiro através de farmácias fantasmas. Gustavo Mendes, suborno de fiscais municipais para aprovar construções irregulares. Rodrigo Martins, venda de medicamentos falsificados que resultaram em 3 mortes. Isso é absurdo, não podem provar nada, gritou Felipe, mas sua voz soava desesperada. Posso sim. Carolina conectou um laptop ao projetor. E vou provar agora ao vivo para todo o Brasil. As imagens no telão eram devastadoras, gravações de conversas incriminadoras capturadas em alta definição, transferências bancárias suspeitas rastreadas através de paraísos fiscais, documentos falsificados com assinaturas forjadas expostas através de análise forense. Cada slide era uma sentença de morte para a reputação dos 3 executivos. Cada evidência era prego adicional em caixões que eles próprios haviam construído. Carolina apresentava com precisão cirúrgica de advogada experiente. Senhoras e senhores da imprensa, observem este documento. Contrato assinado por Felipe Cardoso, autorizando compra de 15 milhões em medicamentos de empresa fantasma registrada nas Ilhas Cayman. Empresa que não existe fisicamente, que não tem funcionários, que não produz absolutamente nada. Lavagem de dinheiro clássica. Ela clicou para o próximo slide. Agora este. Transferências bancárias de Gustavo Mendes para contas pessoais de 6 fiscais municipais. Total de 3.200.000 reais, distribuídos ao longo de 2 anos. Em troca, aprovações de construções que violam código de obras em 17 pontos críticos de segurança. Construções que abrigam agora mais de 1.000 famílias em prédios estruturalmente inseguros. Mais um slide. E Rodrigo Martins. Medicamentos falsificados produzidos na China sem aprovação da Anvisa. 3 mortes documentadas por falha hepática. E aqui está o e-mail dele autorizando especificamente a compra. Sua assinatura eletrônica. Seu endereço IP. Enviado do seu computador pessoal. Gustavo tentou uma última cartada, voz desesperada. Essa mulher é filha de Eduardo. Claro que está mentindo para prejudicar o pai. É uma questão familiar, não criminal. Ela tem histórico de conflitos com ele. Carolina riu, um som amargo e cansado. Familiar? Você quer falar de família? Ela apontou para as viúvas agrupadas no canto da sala. 35 famílias destruídas. 112 crianças que cresceram sem pais. Isso é família, seu monstro. Um policial entrou na sala naquele momento preciso, seguido por mais 3 oficiais uniformizados e um delegado que Vanessa reconheceu das notícias, Dr. Henrique Costa, conhecido por investigações de crimes de colarinho branco. Sua presença
trouxe silêncio súbito e pesado à sala. Felipe Cardoso, Gustavo Mendes e Rodrigo Martins, disse o delegado, voz formal e fria como aço. Estão presos por suspeita de múltiplos crimes, incluindo homicídio culposo, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Vocês não podem me prender aqui, ao vivo na televisão. Isso é violação de direitos, difamação pública, berrou Felipe. Mas havia pânico genuíno em sua voz agora. Não era mais o executivo arrogante. Era a criança assustada, finalmente enfrentando consequências. Podemos e estamos fazendo, respondeu o delegado calmamente. Temos mandados assinados por juíza federal, baseados em investigação de 6 meses. A doutora Silveira cooperou conosco nas últimas semanas, fornecendo evidências cruciais. Esta coletiva foi coordenada com nosso departamento. De fato, todas as câmeras estavam rolando. Nos tablets e celulares da plateia, Vanessa via os trending topics do Twitter. Justiça para Vanessa, Cindo Silveira corrupção, trabalhador importam. Os 3 executivos foram algemados e escoltados para fora sob uma saraivada de flashes e perguntas gritadas. Felipe olhou para trás uma última vez, seu rosto uma máscara de ódio puro direcionado a Vanessa. Quando as portas se fecharam, a sala explodiu em aplausos. As viúvas abraçavam umas às outras, chorando lágrimas de alívio e libertação. Jornalistas cercavam Carolina pedindo declarações. E Vanessa? Vanessa apenas permaneceu no palco, olhando para suas mãos. As mesmas mãos que limpavam banheiros. As mesmas mãos que abriram um cofre impossível. As mesmas mãos que agora tremiam com a magnitude do que havia conquistado. Teresa subiu ao palco e abraçou Vanessa com força. Obrigada, sussurrou. Obrigada por nos dar coragem. Uma a uma, as outras mulheres se aproximaram. 23 abraços, 23 obrigadas. 23 almas finalmente libertas do silêncio que as aprisionava. Carolina se aproximou por último. Você fez algo extraordinário hoje, Vanessa. Mudou o mundo. Não, Vanessa respondeu, olhando para as mulheres ao seu redor. Nós mudamos, juntas. Os dias seguintes foram um furacão. A história se espalhou como fogo em floresta durante a estação seca. Cada jornal, do mais popular ao mais elitista, cada canal de TV, das emissoras abertas às pagas, cada site de notícias, dos tradicionais aos blogs independentes, todos cobriam o escândalo. Silveira obsessivamente. Era o assunto dominante em todas as conversas. No metrô, nos elevadores, nas mesas de jantar de todo o país. As ações da empresa Silveira Construções despencaram 87% em 2 semanas. Investidores institucionais fugiram como ratos abandonando navio afundando. Clientes cancelaram contratos no valor de 400 milhões de reais. Projetos foram paralisados. Funcionários foram demitidos aos milhares. Vítimas colaterais da ganância de seus chefes. Eduardo Silveira não apareceu na coletiva de imprensa, claro. Homens como ele nunca aparecem quando a maré vira. Mas não conseguiu se esconder por muito tempo. A pressão era imensa demais. Protestos em frente ao prédio de sua empresa. Hashtags exigindo sua prisão. Políticos aproveitando o momento para propor leis mais rígidas de segurança trabalhista. 2 semanas depois da coletiva, flanqueado por um exército de advogados, 10 ao todo, cada um custando milhares de reais por hora, ele se entregou às autoridades. As imagens correram o país. Eduardo Silveira, o magnata intocável, sendo levado algemado para a delegacia. Não havia arrogância agora, apenas cansaço profundo e derrota. Francisco Santos fez o mesmo no dia seguinte. Homem de 65 anos, veterano do mundo corporativo, chorando abertamente enquanto era processado. Perdi minha alma, ele disse aos repórteres. Perdi minha humanidade perseguindo números em planilhas. O julgamento midiático foi implacável. Detalhes sórdidos emergiram, diariamente como pus de ferida infectada. Mais vítimas apareceram, não apenas de acidentes de trabalho, mas de esquemas de suborno, evasão fiscal que totalizava centenas de milhões, poluição ambiental deliberada que destruiu rios e florestas. O Império Silveira era podre até o núcleo, e cada camada removida revelava mais decomposição.
Vanessa se viu no centro de um ciclone impossível de imaginar apenas um mês antes. Jornalistas acampavam literalmente na porta de sua pequena casa. Teve que contratar segurança particular. Ironia que não passou despercebida, a faxineira agora protegida por seguranças. Convites para entrevistas chegavam aos montes. Fantástico, Profissão Repórter, Roda Viva, até programas internacionais queriam sua história. Editoras ofereciam contratos de livro com adiantamentos de milhões. Políticos queriam usá-la como símbolo em campanhas por reformas trabalhistas. Era exaustivo, esmagador. Às vezes, Vanessa acordava de madrugada, desorientada, sem saber se tudo era real ou sonho febril. Mas então olhava para a foto de Paulo e lembrava. Isto era real e era necessário. Cada entrevista dolorosa, cada aparição pública exaustiva, cada vez que tinha que reviver o trauma, tudo era necessário para garantir que nenhuma outra família sofresse como ela sofreu. Mas também era necessário, não apenas para ela, mas para 35 famílias, para milhões de trabalhadores, para um país que finalmente estava prestando atenção às vidas invisíveis que sustentam tudo. Em uma terça-feira chuvosa, exatamente 3 semanas após a coletiva que mudara tudo, Vanessa recebeu um visitante inesperado. Eduardo Silveira, escoltado por 2 seguranças particulares e 3 advogados de terno impecável, pediu para falar com ela em particular. A audácia do pedido a deixou sem palavras por vários segundos. Encontraram-se em um escritório neutro no centro da cidade, mediados não apenas por Carolina, mas também por representantes do Ministério Público e autoridades legais, que documentavam cada palavra. Não havia espaço para manipulação ou ameaças veladas. Tudo seria registrado, transcrito, potencialmente usado em processos futuros. Eduardo estava irreconhecível. O homem que Vanessa conhecera, sempre impecavelmente vestido, cabelos perfeitamente penteados, postura de quem nunca duvidara de seu lugar no topo da hierarquia social, havia sido substituído por um fantasma. Cabelos grisalhos despenteados e visivelmente mais ralos. Olheiras profundas que pareciam cavernas em seu rosto magro. Ombros caídos como se carregasse peso invisível, mas esmagador. Mãos que antes assinavam contratos de milhões, agora tremiam ao segurar simples copo de água. O magnata arrogante havia sido substituído por homem quebrado, e Vanessa sentiu algo complicado ao ver isso. Não era satisfação, não era vingança saciada, era apenas tristeza. Tristeza pelo que ganância faz com almas humanas. Vim me desculpar, ele começou, voz rouca como se não tivesse usado adequadamente há dias, como se tivesse gritado ou chorado ou ambos, até ficar rouco. Sei que não significa nada, sei perfeitamente que não traz seu marido de volta. Nem os outros 34, nem desfaz anos de dor que causei a você e às famílias. Ele pausou, e Vanessa viu lágrimas, reais, não performáticas, se formando em seus olhos. Mas preciso que saiba, eu me tornei um monstro, gradualmente, tão lentamente que nem percebi a transformação. Comecei como você, sabia? Meu pai era pedreiro. Cresci pobre. Trabalhei duro, construí império do nada. E em algum momento no caminho, sua voz quebrou. Perdi a noção do que importa. Pessoas se tornaram números. Vidas se tornaram estatísticas. Lucro se tornou o único Deus que eu adorava. Vanessa não respondeu imediatamente. Olhou para o homem que destruíra sua vida procurando raiva. Esperando sentir fúria justificada, desejo de vê-lo sofrer mais. Mas encontrou apenas cansaço. Cansaço profundo de carregar ódio. Sua desculpa não me interessa. Ela disse finalmente, voz mais firme que esperava. Desculpas são palavras baratas, são fáceis. O que me interessa são ações, mudanças reais, compensação real. Se quer redenção, e não tenho certeza se é possível para você, terá que trabalhar por ela todos os dias, pelo resto de sua vida. Eduardo assentiu lentamente, como homem aceitando sentença. Os 200 milhões que prometi, eles são seus. Já iniciei o processo de transferência. Mas ele hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de formar. Quero fazer mais, quero contribuir, transformar toda a minha fortuna, tudo que construí
e tudo que resta em algo que ajude a consertar o que destruí, em algo que honre as vidas que tirei. Você está em posição de fazer condições? Vanessa perguntou, erguendo uma sobrancelha. Mesmo derrotado, mesmo quebrado, ele ainda tentava negociar. Não, não estou. Eduardo balançou a cabeça com humildade que parecia genuína, embora difícil de acreditar vinda dele. Não estou fazendo condições. Estou suplicando. Suplicando por uma chance, apenas uma, de fazer o certo, de ser mais que o monstro que me tornei, de ter algum legado além de dor e morte. Carolina interveio, falando pela primeira vez. Meu pai vai se declarar culpado de todas as acusações, sem luta legal, sem recursos intermináveis que poderiam arrastar por décadas. Francisco também. Ambos vão cooperar totalmente com todas as investigações em andamento. E ambos vão dedicar suas fortunas, completas, estamos falando de bilhões, não milhões, a fundos de compensação e programas de segurança trabalhista. Vanessa estudou os rostos de ambos, procurou sinais de manipulação, de jogo psicológico complexo, mas viu apenas cansaço e talvez esperança frágil de redenção. Quero mais, disse Vanessa, surpreendendo não apenas Eduardo e Carolina, mas também a si mesma. A faxineira tímida de meses atrás nunca teria tido coragem de fazer exigências a bilionário. Mas ela não era mais aquela pessoa. Quero um centro educacional em nome de Paulo, não apenas treinamento básico. Quero o melhor centro de segurança do trabalho da América Latina. Eduardo se inclinou para a frente. Continue. Oferecendo treinamento gratuito em segurança do trabalho para operários. Cursos ministrados por especialistas internacionais. Certificações reconhecidas globalmente que aumentem o valor de mercado desses trabalhadores. Bolsas de estudo para filhos de trabalhadores acidentados. Apoio psicológico para famílias enlutadas. Advogados gratuitos para casos de negligência corporativa. As palavras fluíam agora, como se tivessem estado represadas esperando este momento. Quero que nenhuma outra família passe pelo que passei. Quero que Paulo seja lembrado não como vítima, mas como catalisador de mudança real. Quero transformar sua morte em vida nova para milhares. Será feito, prometeu Eduardo, voz firme pela primeira vez. Centro Educacional Paulo Silva, com investimento inicial de 50 milhões. Com os melhores instrutores que o dinheiro pode contratar, com equipamentos de ponta, com certificações reconhecidas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, com tudo o que você está pedindo e mais. Pela primeira vez naquele encontro impossível, Vanessa viu sinceridade genuína nos olhos do bilionário. Não absolveu seus crimes, não apagou décadas de ganância e crueldade, mas reconheceu sua humanidade quebrada, tentando se remontar, peça por dolorosa peça. 6 meses depois, o Centro Educacional Paulo Silva abriu suas portas. Um complexo moderno na zona leste de São Paulo, equipado com laboratórios, salas de treinamento, biblioteca especializada. Tudo gratuito para trabalhadores. Vanessa foi nomeada diretora executiva do Programa de Assistência às Famílias. De faxineira a executiva, uma jornada que teria parecido impossível um ano antes. Mas a transformação mais profunda não era seu título. Era como as pessoas a olhavam agora. Não era mais invisível. Era símbolo, representação, esperança. As 23 viúvas se tornaram suas aliadas mais próximas. Juntas, criaram uma rede de apoio que se espalhou por todo o país. Cada mulher que perdera alguém para negligência corporativa agora tinha um lugar para ser ouvida, ajudada, validada. Teresa se tornou porta-voz do grupo. Márcia gerenciava os programas educacionais. Outras assumiram papéis em advocacia, aconselhamento, ativismo político. Felipe, Gustavo e Rodrigo foram condenados a penas de prisão substanciais. Suas fortunas foram confiscadas e redistribuídas. Felipe perdeu o controle da empresa farmacêutica, que foi reestruturada sob supervisão governamental. Gustavo viu seus empreendimentos imobiliários serem auditados e multados. Rodrigo enfrentou processos de famílias afetadas por medicamentos falsificados. Eduardo e Francisco receberam penas menores devido à cooperação,
mas perderam tudo o que importava para eles: reputação, respeito, legado. Eduardo agora vivia em um apartamento modesto, trabalhando como consultor voluntário em programas de ética empresarial. Francisco dedicava suas manhãs ensinando jovens empreendedores sobre responsabilidade social. Não era vingança, era justiça restaurativa. Uma tarde, Vanessa recebeu uma carta. Sem remetente, caligrafia elegante. Dentro, uma única frase: "Você me salvou do monstro que eu havia me tornado. Obrigado por me lembrar de minha humanidade. I.S." Vanessa dobrou a carta cuidadosamente. Não a descartou. Guardou-a em uma gaveta especial junto com a foto de Paulo. Símbolos de uma jornada, de dor para a cura, de destruição para a reconstrução. Carolina visitava frequentemente, tornando-se não apenas aliada, mas amiga verdadeira. Juntas, planejavam expandir o centro para outras cidades: Brasília, Rio, Belo Horizonte. O legado de Paulo cresceria como ondas em um lago. "Você já pensou em escrever um livro?" Carolina perguntou durante um café. "Sobre o quê?" "Sobre tudo. Sua história. Nossa história. Para que outros saibam que mudança é possível." Vanessa sorriu. "Talvez. Mas primeiro temos trabalho a fazer." Um ano após a coletiva de imprensa que mudara tudo, uma cerimônia especial foi organizada. Não em salões luxuosos ou auditórios corporativos, mas no cemitério onde Paulo Silva estava enterrado. 35 famílias se reuniram, cada uma carregando uma muda de planta. Carolina sugeriu jabuticabeiras, árvores nativas brasileiras que produzem frutos doces direto do tronco, simbolizando força que vem de dentro. Vanessa liderou a cerimônia, mas não como palestrante, como participante igual. Cada família plantou uma árvore sobre o túmulo de seu ente querido, 35 árvores formando um bosque memorial. Eduardo e Francisco estavam presentes, mantendo distância respeitosa. Não foram convidados a plantar, mas permitidos a testemunhar. Parte de sua penitência era observar o que haviam destruído e o que estava sendo reconstruído. Quando chegou a vez de Vanessa, ela ajoelhou-se diante do túmulo de Paulo. A terra estava úmida da chuva matinal. Suas mãos, ainda calejadas, sempre seriam, cavaram o buraco com delicadeza. "Paulo", ela sussurrou, "você me preparou para isso sem que eu soubesse. Me deu ferramentas não apenas para abrir cofres, mas para abrir possibilidades, para abrir futuros, para 35 famílias, para centenas de trabalhadores que agora recebem treinamento seguro, para um país que finalmente está prestando atenção." Colocou a muda na terra, cobriu as raízes, com cuidado. Seu legado não é morte, é vida. Sempre foi. Teresa se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Vanessa. Depois Márcia. Depois todas as outras mulheres. 35 viúvas de mãos dadas, formando um círculo ao redor das mudas recém-plantadas. O vento soprou suavemente, balançando as folhas jovens. Pássaros cantaram. O sol atravessou as nuvens, iluminando o cemitério com luz dourada. Carolina filmava tudo com seu celular, não para publicidade, mas para a memória, para a lembrança do dia em que morte se transformou em vida nova. "Vocês veem aquilo?" Teresa apontou para uma das mudas. Uma pequena flor branca havia brotado na ponta de um galho. "É cedo demais para flores", murmurou Márcia. "Jabuticabeiras levam anos para florescer." Mas ali estava, pequena, delicada, impossível, como tudo que haviam conquistado. Vanessa tocou a flor gentilmente. "Não é cedo demais. É exatamente na hora certa." Eduardo assistia de longe, lágrimas escorrendo livremente. Francisco ao seu lado, cabeça baixa em vergonha e respeito. Ao final da cerimônia, algo extraordinário aconteceu. As famílias convidaram Eduardo e Francisco a se aproximarem. Não para abraços ou perdão precipitado, mas para reconhecimento mútuo de humanidade compartilhada. "Vocês destruíram", disse Teresa, voz firme, "mas estão tentando consertar. Isso não apaga o passado, mas talvez, apenas talvez, construa um futuro melhor." Era isso. Não final feliz simplista, mas complexidade real, dor reconhecida, justiça buscada e sementes plantadas para crescimento futuro.
2 anos após aquele dia fatídico no escritório de Eduardo, dia que parecia ter acontecido em outra vida, em outro universo, Vanessa retornou ao edifício pela primeira vez. Não como faxineira invisível com carrinho de limpeza rangendo, mas como palestrante convidada VIP para evento corporativo nacional sobre ética e responsabilidade social empresarial. O contraste era tão surreal que ela teve que parar no saguão por um momento, apenas absorvendo a transformação. O auditório de 1000 lugares estava completamente lotado. CEOs de empresas Fortune 500, diretores de corporações multinacionais, gerentes de recursos humanos, consultores de ética empresarial, jornalistas de veículos de comunicação importantes. Até representantes da ONU estavam presentes. Pessoas que 2 anos atrás nem notariam sua presença se ela estivesse limpando o chão ao lado deles. Agora, pendiam de cada palavra que ela pronunciava. Sobrevivência não é vergonha. Vanessa, começou, sua voz ecoando pelos alto-falantes de última geração. Voz que antes mal era ouvida, agora amplificada para 1000 pessoas. Durante 7 anos, sobrevivi limpando banheiros. Acordava às 4:30 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava em casa depois das 7 da noite. Alimentei minha família com esse trabalho honesto. Paguei minhas contas. Mantive minha dignidade. Ela pausou, permitindo que as palavras penetrassem. E quando tentaram me fazer sentir inferior por isso, quando riram das minhas mãos calejadas, quando zombaram da minha educação limitada, quando me trataram como mobília, quase acreditei, quase internalizei a mensagem que sociedade manda constantemente para pessoas como eu, que nosso valor é determinado por nossos cargos, não por nossa humanidade. Ela olhou para a plateia silenciosa, fazendo contato visual com rostos em diferentes sessões. Mas meu marido Paulo me ensinou algo crucial. Conhecimento é poder. Não o conhecimento que vem de diplomas caros ou escolas de elite frequentadas pela classe alta. O conhecimento que vem de prestar atenção, de fazer perguntas, de nunca aceitar que seu valor é determinado por seu cargo ou conta bancária, de entender que cada ser humano possui inteligência, capacidade, potencial, independente de estar limpando banheiro ou assinando contratos milionários. No fundo do auditório, Carolina assistia com orgulho visível. Ao lado dela, Teresa, Márcia e outras representantes do coletivo de viúvas, agora formalmente registrado como organização não governamental, reconhecida internacionalmente. Paulo morreu porque homens poderosos decidiram que lucro valia mais que vida, que economizar alguns milhares de reais em equipamento de segurança era estratégia de negócios aceitável, que trabalhadores eram recursos substituíveis, não seres humanos com famílias, sonhos, futuro. Sua voz tremeu, mas ela não parou. Mas sua morte não foi em vão, porque despertou algo em mim. Despertou algo em 35 famílias que haviam sido silenciadas. Despertou algo em um país inteiro que finalmente prestou atenção. Vanessa clicou para o próximo slide. Foto do Centro Educacional Paulo Silva. Nos últimos 2 anos, treinamos mais de 5.000 trabalhadores em segurança laboral. Acidentes de trabalho em empresas participantes caíram 78%. 5.000 pessoas voltam para casa com segurança todas as noites. Aplausos explodiram. Mas Vanessa levantou a mão. Não aplaudam ainda, porque o trabalho não está completo. 5.000 são números impressionantes, mas há milhões de trabalhadores brasileiros ainda em risco. Cada um de vocês nesta sala tem poder. Poder de contratar com segurança, poder de pagar salários justos, poder de ver funcionários como humanos, não números em planilhas. O silêncio era denso, desconfortável, necessário. Os 200 milhões que recebi, nenhum centavo foi para mim. Todo ele financia programas, educação, assistência a famílias, porque essa nunca foi sobre dinheiro, foi sobre dignidade, sobre visibilidade, sobre lembrar ao mundo que cada vida importa. Vanessa fechou seu laptop. Minha última mensagem. Não esperem tragédia para agirem. Não esperem uma faxineira abrir um cofre impossível para prestarem atenção. Façam o certo agora, hoje, porque amanhã pode ser tarde. A ovação foi estrondosa.
Mas Vanessa não se curvou nem sorriu para a plateia. Simplesmente acenou com a cabeça e desceu do palco. Nos corredores, Teresa a alcançou. Você foi perfeita. Não, fui honesta. É diferente. Saíram do edifício juntas, parando no saguão onde Vanessa costumava guardar seu carrinho de limpeza. O espaço agora exibia uma placa. Centro de Recursos para Funcionários. Todos são bem-vindos. Mudamos o mundo, Vanessa, Teresa disse suavemente. Não, apenas iluminamos o que sempre esteve lá, a verdade. E a verdade sempre foi que cada pessoa, não importa seu trabalho, merece respeito, segurança e dignidade. Lá fora, o sol se punha sobre São Paulo. A cidade pulsava com vida. Milhões de histórias, milhões de lutas, milhões de pessoas invisíveis fazendo o mundo funcionar. Vanessa pensou em Paulo, na jabuticabeira sobre seu túmulo que agora dava frutos, em como sementes minúsculas criam árvores poderosas, dado tempo e cuidado. Ela não era mais faxineira, não era mais invisível. Era Vanessa da Cruz, defensora, educadora, símbolo de que mudança é possível quando pessoas comuns encontram coragem extraordinária. Seu telefone vibrou. Mensagem de Carolina. Mais 3 empresas querem implementar nossos programas de segurança. O legado cresce. Vanessa sorriu. O trabalho continuava. Sempre continuaria. Mas agora não estava sozinha. Tinha exército de vozes antes silenciadas, agora gritando verdades que não podiam mais ser ignoradas. Olhou para suas mãos, ainda calejadas. Sempre seriam, mas agora via beleza nelas. Força, história. Eram mãos que limparam banheiros e abriram cofres impossíveis. Mãos que plantaram árvores e construíram futuros. Eram as mãos que mudaram tudo. A força da verdade não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Não está em ser perfeito, mas em ser corajoso. E às vezes, a maior coragem vem dos lugares mais inesperados, das mãos calejadas de uma faxineira que se recusou a permanecer invisível.